seja muito bem-vinda. Esse daqui é mais um episódio da série Doutora Pri Convida. Aqui é um bate-papo com convidados para falar um pouquinho como que a mulher 50 mais pode ter mais energia, mais autoestima, mais longevidade. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica com especialidade em acupuntura e geriatria e hoje temos uma convidada muito especial que é a doutora Fernanda Mello. Ela é endocrinologista, nutróloga e atua no consultório particular com uma abordagem em estilo de vida. E o tema desse episódio é para falar sobre emagrecimento na mulher 50 mais. O que você precisa saber? A gente vai entender um pouquinho como é que é esse cenário de peso relacionado aí na menopausa, pós-menopausa, como que a gente pode lidar com isso. Estou muito feliz, né, de estar aqui novamente. Já fizemos algumas lives juntas, na verdade, né? A gente tem uma parceria boa, né? Agora é assim, se eu não vou largar de você e se eu não larga de mim, a gente continua junto. Fico muito feliz mesmo. Bom, Sim. antes vou aproveitar então e agradecer o convite. Eu adorei a ideia, adorei o convite, e é uma oportunidade para a gente falar sobre um assunto que me estimula bastante, que está no meu dia a dia de consultório, acho que deve estar no seu dia a dia também de atendimento, e que é sempre bom a gente conversar e esclarecer dúvidas. Sim, com certeza. Quando a gente fala até sobre essa questão de emagrecimento na mulher 50 a mais, que está muito ligado, né, com essa transição menopausal, a gente vê muitas pessoas, cada um, assim, pessoas falando, dieta daquilo, dieta de lá, dieta de lá. Então, assim, é muito importante a gente conseguir divulgar informações que sejam mais adequadas, que sejam embasadas Sim. em evidência, que sejam embasadas na sua experiência. E pensando um pouquinho nisso, né? Se quiser contar um pouquinho, né, até se apresentar um pouquinho mais e falar como que você vê, como que aparece, é frequente, não é frequente, pessoas, por exemplo, mulheres 50 mais procurando emagrecimento, como que é isso dentro da sua prática clínica? Bom, meu nome é Fernanda, né? Fernanda Gomes de Mello. Eu sou médica endocrinologista, eu fiz medicina na USP, fiz residência no HC, fiz mestrado, e aí, desde o começo, quando eu estava, acho que ainda na residência de endócrino, na residência de clínica, eu acho, eu comecei um consultório. Comecei bem embrião, assim, mas eu já sabia que eu queria fazer endócrino, e o atendimento em consultório, atendimento ambulatorial, é o que mais dá prazer para a gente, né? Eu acho, para a maioria dos endocrinologistas. E, assim, na minha prática, eu sempre busquei, eu acho que acabo até atraindo para o consultório pacientes que tenham, principalmente mulheres, né? Que mulheres acabam frequentando mais o consultório da gente, mulheres que tenham uma necessidade de perder peso e que já têm uma história pregressa fazendo dietas e tentando emagrecer. Eu atendo muitas mulheres de mais de 40, mais de 50, com uma história muito sofrida nessa luta com a balança. Já tendo feito um monte de dietas, muitas vezes tomado um monte de remédios, remédios que hoje já estão proibidos faz tempo, mas que eram prática comum no passado, e que trazem, primeiro, um grande sofrimento com o corpo e com excesso de peso, uma grande confusão sobre o que fazer, porque uma época está na moda dieta que corta carboidrato, outra época dieta que corta gordura. Pode comer carne ou não pode comer carne, pode comer ovo, não pode comer ovo. E uma desconexão assim entre os sinais de fome e de saciedade e o que fazer
a respeito para conseguir perder peso e manter esse peso perdido. A gente sabe, até na literatura científica, que é uma fase, essa fase de climatério, né, perimenopausa, uma fase onde a mulher ganha muito peso com frequência, ganha peso, principalmente na região abdominal, o que, além de ser perigoso para a saúde, deixa a mulher muito triste, porque não tem charme nenhum ficar barriguda, né? E, inclusive, é uma fase em que existe um risco de transtorno alimentar como o das adolescentes. É uma questão que está no meu dia a dia e está sempre levando a um sofrimento muito grande para as pacientes. Sim, você falou algo que eu também vejo bastante, né? Essa mulher que vem procurar e preocupação relacionada ao peso, ela vem com essa história, então ela vem com uma bagagem. Então não dá pra gente pegar e simplesmente colocar um rótulo ou alguma coisa assim, porque cada uma vem com a sua história, cada uma vem com as suas tentativas, erros, acertos. E essa dúvida muito de quem que vai confiar, que tipo de a alimentação, que tipo de exercício, que tipo de medicação que pode ser mais seguro relacionado a isso. E eu não sei você, até muitas vezes, às vezes chega a mulher e ela acha que está, por exemplo, com um aumento de peso, porque de fato, com a transição menopausal, a menopausa, pós-menopausa, acaba tendo, como você disse, um acúmulo da gordura mais abdominal, fica com aquela barriga, né? Que as pessoas até falam, barriga de menopausa e tal. É. Mas será que isso é uma coisa para se preocupar do ponto de vista da saúde? Isso é mais uma questão estética? Então, assim, o que ela precisa se preocupar quando pensa nesse ganho de peso até na região da barriga? Bom, assim, eu acho que a gente pode dividir entre as questões estéticas e as questões de saúde, né? A questão estética, a gente não pode desconsiderar, porque é uma aflição real. A mulher começar a envelhecer, o processo de envelhecimento muitas vezes é angustiante, né? E perceber que está perdendo as suas linhas, né, de distribuição de gordura, está perdendo cintura, o quadril está modificando, está ganhando barriga. Isso gera uma angústia muito grande, porque a gente vive a pressão social, estética da magreza e da juventude, que são duas questões que acabam pressionando muito a mulher de mais de 40, de mais de 50 anos, né? É um processo psicológico meio difícil de lidar. Mas, além disso, que a gente não pode desconsiderar, mas que eu acho que é um ponto separado, essa mulher, quando chega perto dos 50 anos, ela começa a se deparar com questões de saúde. Se ela sempre foi saudável, são novidades na vida dela. É aquela primeira vez em que o açúcar vem um pouquinho mais alto, ou fez exame com o ginecologista e deu pré-diabetes, ou foi aferir a pressão no exame muitas vezes até do trabalho, né? Na medicina do trabalho, e a pressão deu um pouco mais alta, fez exame, deu um colesterol acima, e o colesterol costuma aumentar mesmo depois da menopausa, né? Aí se dá conta de que ela precisa cuidar da saúde, que agora a brincadeira ficou séria. Então, é um momento em que, às vezes, ela procura, as pacientes procuram o endocrinologista
com a questão, olha, eu engordei, eu preciso emagrecer, não estou feliz com o meu peso, mas além disso eu estou assustada porque a minha saúde está acusando o baque. A gente sabe que o depósito de gordura na barriga, aquela gordura dentro da barriga, né, intraabdominal, muitas vezes envolvendo os órgãos, ou mesmo gordura no fígado, é uma questão que começa que aparece com muito mais frequência nessa fase, depois dos 40, depois dos 50, e é um fator de risco para a saúde, é fator de risco de infarto, de problemas cardíacos, mas também de diabetes, de uma série de problemas para a saúde. Então, eu acho que isso acaba sendo um gatilho para levar a questão do plano para emagrecer um pouco mais a sério. Não dá para fazer qualquer dieta maluca. Aquela dieta que a gente faz com 20 anos, tipo a dieta da USP, dieta do, sei lá, da sopa, já não vai funcionar mais. Não leva a um emagrecimento como levava antes. E se a preocupação é também com a saúde, não dá para fazer maluquice. Já é uma fase em que a gente tem que aproveitar para pôr a saúde em dia, não só perder peso. Sim, eu acho que até é importante a gente falar isso, porque às vezes ela vem frustrada e achando assim, não, mas eu tô fazendo tudo igual, eu tô comendo igual, eu tô fazendo tudo igual, e como assim deu alterado o exame, né? Como assim tô com pré-diabetes? Como assim uma coisinha que eu como parece que engorda, lá vai de cara, assim, É, já engordar. Mas é justamente porque é uma fase de mudanças, né? E é importante até pegar essa parte, né, de incentivar a olhar mais para a saúde, que sim, essa parte estética, como você disse, é muito importante, mas que começa a se incentivar a falar assim, não, já não dá para fazer a mesma coisa que fazia antes, então eu preciso olhar mais para essa parte de saúde. E eu acho interessante que saiu, né, recente um artigo falando do guideline do diagnóstico de obesidade como um contínuo, sim, né? Não pensando de, olha, se é obeso, assim, pensar se é doença, se não é doença, mas é como um contínuo em que o peso é um dos fatores relacionados sim. à obesidade, mas que na verdade a doença de obesidade ela acontece no corpo inteiro, como você diz, acontece no açúcar, acontece na parte cardiovascular, e na verdade a doença é muito mais por esses sistemas que acabam afetando isso. E pensando E nisso, muitas vezes um acumulado, né? sim, sim, não é uma coisa da noite para o dia, né? É um Sim. acúmulo que vai acontecendo assim ao longo do tempo. E pensando até isso que você falou, qual que seria, assim, digamos, um sinal de alarme ou alguma coisa que a mulher tem que falar assim, não dá mais para eu ficar tentando fazer alguma dieta da moda e pegar alguma coisa aqui que estão colocando na internet e realmente procurar um médico. E qual o médico que poderia fazer essa abordagem? Como que você atua também como endocrinologista com essa parte? Olha, eu acho que, assim, um ganho de peso acumulado, que represente, sei lá, mais que 5%, tem que te chamar a atenção, tem que te mostrar que alguma coisa não está bem. Um aumento da circunferência abdominal, muitas vezes eu já coloquei no Instagram, você tem notado que a sua cintura está aumentando, que a sua circunferência abdominal tá aumentando? Agora, uma indústria farmacêutica está fazendo do abraço, né, como uma maneira de chamar atenção para essa questão da circunferência abdominal, que isso representa problema para a saúde. E
eu acho que mulheres geralmente já têm uma certa disciplina de ir ao médico uma vez por ano. Ou vai ao ginecologista, ou ao médico de ou não sei, no médico habitual, e costuma fazer seus exames, né? Junto com aquela rodada ginecológica, pede exame de sangue e tal. Quando as questões hormonais estão atrapalhando, quando a menstruação está irregular, quando os exames de sangue começam a dar os primeiros sinais de alteração, junto com a irregularidade menstrual, às vezes aparece um colesterol mais alto, ou alguma alteração de tireoide, os exames de rotina têm que servir como um grande alerta mesmo, como um sinal amarelo, procure o seu médico. Para ajudar nesse processo de emagrecimento, eu acho que continua servindo a, a dica de procurar um endocrinologista raiz. Mas, na verdade, eu acho que a mulher tem que procurar um bom médico, porque tem que ser uma pessoa que entenda pelo menos as bases da medicina do estilo de vida para poder orientar a mudança de hábito com base nas evidências do que funciona, que a gente, abrindo parênteses, a gente tem um grupo de WhatsApp, eu e a Priscila e mais uma turma que faz parte do grupinho dela, e a gente estava discutindo sobre questões da mudança de hábito, como são desafiadoras para o médico. Então, o médico tem que ter experiência para ajudar, para ficar no lugar de parceiro e ajudar, ou poder ajudar aquele paciente a mudança de hábito, sem querer corrigir a pessoa, sem querer dar ordem, sem ter pronta, mas que possa fazer uma parceria, estar no mesmo time. E é lógico que tem a atualização para saber lidar com questões hormonais e com medicações que possam, que sejam seguras e bem indicadas para poder ajudar nessa fase de dificuldade para perder peso, que a medicação tem sim, pode ter o seu papel. Você falou uma coisa fundamental, que é, primeiro, a procurar um médico que vá conseguir conduzir o emagrecimento pensando nessa visão do todo, pensando em realmente entender que considera a parte estética, considera a parte de doença, considera que vai pensar no contexto da mudança metabólica, da mudança social, inclusive a mudança que acontece em toda a Sim. vida da mulher nessa fase de 50, né, 40, 50, 60 anos, é uma fase de transição muito importante para as mulheres e que a gente agrega muito a parte do estilo de vida, pensando em alimentação, atividade física, sono, gestão de estresse, e pensar também e no papel das medicações sempre que tiver esse contexto para isso. Então, conta um pouquinho, que eu acho que é uma grande dúvida também das pessoas, quando vale usar uma medicação para emagrecer? Então, a gente precisa, primeiro, colocar na balança custo-benefício quanto de excesso de peso que aquela paciente tem, o que seria necessário perder, qual é o tanto de dificuldade que ela está tendo. Existe uma indicação médica de usar a medicação, quer dizer, aquele excesso de peso está tendo impacto na saúde física e mental daquela pessoa, não é só assim a barriga de tanquinho do verão. Eu até acho que a maioria das mulheres 50 a mais, assim, a imensa maioria não procura a perda de peso, pelo menos no consultório que eu vejo,
não procura para barriga de tanquinho do verão. A cabeça começa a ficar diferente e a gente quer ficar bem na roupa, quer poder ir para a praia, muito mais importante, saúde e qualidade de vida. Se existe uma indicação para o emagrecimento, o ponto número 2 é a gente descobrir junto, médico e paciente, qual que é o padrão de comportamento, a gente chama de fenótipo da obesidade, quer dizer, qual que é a incrível levando a essa perda de peso, a esse ganho de peso. Onde está a dificuldade? Você tem muita fome, é a fome de estômago que a gente chama, ou é a tal da vontade o beliscador, aquele predileção muitas vezes por doce, por gorduras, é o comedor compulsivo, aquela pessoa que tem um padrão alimentar normal, mas que de vez em quando tem grandes ataques de comilança, né? Tem um episódio de comer uma grande quantidade sem controle. É aquela pessoa que já come legal e que, na verdade, precisa aumentar a sua queima de calorias porque o organismo está muito econômico. Saber disso vai ser determinante para a gente poder escolher, saber se precisa tomar medicação ou não e escolher qual é a melhor medicação para aquela determinada situação. Existem hoje medicações que são muito seguras, super estudadas, que têm que ser bem indicadas. Então, por isso, você tem que procurar um médico que não faça a mesma receita para tudo, que consiga fazer essa individualização de qual que é o remédio que você está precisando, se é que está precisando de alguma medicação. E junto com isso, fazer um plano, como você mesma falou, assim, que veja a paciente como um todo, que vá ajudar a gerenciar o estresse, ver melhor o comportamento alimentar, investigar o sono e corrigir os hábitos da higiene de sono, né? Estimular a prática de atividade física e a prescrição mesmo de qual exercício que vai ser mais benéfico para que o conjunto funcione. Sim, eu acho que você colocou algo que talvez nem todo mundo saiba, né? Que não existe um remédio de emagrecer. A cada um vai agir de uma forma diferente, tem um objetivo diferente. Sim, E aí a gente tem que entender se o padrão, né? Qual que é o perfil dessa pessoa. Então você falou alguns perfis, pensando naquela pessoa que está precisando mais ajustar a atividade física, mais a alimentação, qual parte do metabolismo que está sendo afetado. Então, isso acaba direcionando, né, qual que seria a melhor medicação para isso. sim. E a mulher, nessa transição menopausal, menopausa, às vezes está usando, por exemplo, terapia de reposição hormonal. Como que isso influencia no peso? Ajuda a perder peso, ou na verdade ganha peso, ou não tem interferência? Como funciona a terapia de reposição hormonal? Pensando em sintomas de menopausa, só que qual é o efeito, como que afeta isso no peso? Um dos fatores que faz a mulher nessa fase da vida, depois dos 50, já um pouco antes, depois dos 40, começar a ganhar peso e mudar a distribuição de gordura corporal, é exatamente a falta do estrogênio. Você fazer a reposição hormonal, principalmente nessas maneiras mais modernas que existem, com gel ou adesivo,
com a dose adequada, o estrogênio semelhante ao que o organismo da gente produz, são maneiras bem seguras da gente eliminar aquele monte de sintoma de menopausa que atrapalha a vida da mulherada, mas também de preservar uma coisa que, voltando para aquela questão estética, uma coisa que incomoda muito, que é a tal da distribuição da gordura corporal. A gente sabe que repor estrogênio, sempre que for possível, né, que não tiver contraindicação, ajuda para que o corpo da mulher continue daquele jeitinho que ela já estava acostumada, com cintura, com quadril, bumbum, com a distribuição mais feminina. A falta de estrogênio e a impossibilidade de fazer reposição não torna impossível emagrecer, só torna um pouco mais trabalhoso. Entendi. Então, a reposição hormonal, ela não é um tratamento, por exemplo, de obesidade, né, de emagrecimento, mas ela pode ajudar a manter essa distribuição do corpo. Então, ela pode auxiliar dentro do tratamento de uma pessoa com sobrepeso, com obesidade. Sim, sim, costuma ser bem útil, porque inclusive tem outros benefícios, tipo, mulheres pós-menopausa têm muita alteração do sono. Você começa a reposição hormonal, melhora o padrão de sono. Isso ajuda a emagrecer. As pacientes acham graça que eu falo, a gente precisa dormir para emagrecer. Mas é verdade, precisa dormir direito, à noite, pelo menos umas 7 horas de sono, aqui, com todas aquelas fases do sono normal, né, do sono saudável. E isso a gente consegue também com a reposição hormonal. Sim. Todos os hábitos eles acabam influenciando, mas esse do sono, as pessoas elas não têm essa ideia, né, de como que o sono pode ajudar dentro do processo do emagrecimento, até porque faz parte, né, na hora do sono, de fazer essa regulação mesmo do corpo, né, a regulação Sim, dos hormônios, até os hormônios relacionados à fome, os hormônios relacionados sim, à vontade de comer, né? E como é que é, por sim. exemplo, as mulheres que às vezes, assim, nossa, acorda no meio da noite com vontade de comer? Como é que... o que que acaba causando isso e como que pode ajudar? Assim, o padrão de sono muitas vezes já está ruim faz tempo. E ele só se agrava com a menopausa, com a alteração hormonal, com a perda da função ovariana, né? Com isso, muitas vezes a mulher, ela pega no sono, mas o sono é leve, acorda de madrugada, e às vezes, numa tentativa de se acalmar ou se tratar, sei lá, porque a questão do estresse de acordar de madrugada também muitas vezes diminui quando a gente come, acaba virando um ciclo vicioso. Ah, eu vou dormir, acordo de madrugada e eu aproveito e como alguma gostosura durante a noite. Engordando. Além do sono ruim, você está tendo uma ingestão calórica maior, justo naquele período onde o metabolismo está mais econômico. Para corrigir, é super trabalhoso. Você tem que vir corrigindo a alimentação desde da manhã até a hora de dormir e corrigir o sono também. Tá? E muitas vezes aumentar a atividade física para tentar beneficiar o padrão, para tentar melhorar o padrão de sono. É montar um quebra-cabeça para que a coisa funcione. Eu gosto de falar que a gente precisa encontrar o plano perfeito. Quando a gente encontra, não é uma pecinha só, é um conjunto de peças que vão fazer com que o comportamento alimentar melhore,
perca peso, melhore o sono, sei lá, todas essas coisas que vão contribuir para melhorar a qualidade de vida. Sim, acaba sendo um dominó positivo, né? Você vai melhorando Exatamente, exatamente. o sono, daí você vai melhorando as outras coisas, você acaba não precisando acordar no meio da noite com fome, então acaba sendo uma coisa relacionada à outra. E outra coisa que você falou sobre essa, por exemplo, essa composição e distribuição do corpo, que acontece, por exemplo, na transição menopausal, na menopausa, que acaba aumentando a gordura, diminui massa muscular, aumenta essa gordura mais na região da barriga. E será que a gente consegue ter existe uma coisa, né, que eu não sei se as pessoas já ouviram falar, que é a obesidade sarcopênica, né? Que é Sim, a pessoa, ela tem um porte maior, só que acaba tendo uma massa muscular muito pequena e por conta disso acaba sendo mais frágil. O que é essa condição, assim, o que tem que se preocupar em relação a isso? isso é uma encrenca. E isso tem cada vez sido mais falado. Eu acho que um pouco porque a gente vive mais, né? Então a gente tem uma população mais idosa, um volume de gente para a gente prestar atenção. E eu acho que durante muito tempo, somente as mulheres mais jovens pensavam só na questão da magreza com a redução da alimentação, dieta ativa, seja lá qual for, jejum intermitente, cortar carboidrato, sei lá, qualquer coisa dessas, cada época tem a sua. Isso faz com que a pessoa perca gordura, mas perca muita massa muscular. Fazem com que perca gordura, perca massa muscular, aí você recupera dieta, porque essas dietas foram feitas para acabar, e você recupera tudo em gordura. Até a década de 80 não se falava de fazer atividade física. Eu sei que minha mãe sempre fez que o mundo é mundo, a minha mãe sempre lutou com a balança. E hoje ela tem exatamente esse problema da fragilidade, né, da sarcopenia. Você não faz a atividade física, você não conserva sua massa muscular. Com o passar da idade, a cada década a gente vai massa muscular se a gente não fizer nada a respeito. Com esses ciclos de engorda, emagrece, perde-se muito mais massa muscular. E com isso fica fácil ganhar peso, porque o que é que mais queima calorias no corpo da gente? É o músculo. Você tem menos músculos, menos calorias, você tem um organismo super econômico. Cada vez engorda-se mais e fica mais difícil perder com um pouco músculo, músculo fraco e com aumento das complicações, tanto do excesso de peso como da fragilidade. Isso é muito real e cada vez se toma mais atenção, principalmente, assim, acho que é uma coisa que já era muito tempo da prática e da atenção do geriatra, mas tem sido cada vez mais do endocrinologista, porque a gente sabe que é um perigo para a saúde sem emagrecer de qualquer jeito, sem colocar no seu plano a atividade física para ganho, ou pelo menos para preservação da massa muscular, porque você vai acabar prejudicando o seu envelhecimento saudável, a Sim. sua longevidade. A gente está plantando uma velhice. Eu falo para as minhas pacientes, a gente entra numa fase, nos 50, em que uma das preocupações grandes é plantar uma velhice de boa qualidade. A gente quer ter autonomia, não é? E para isso a gente precisa de músculo. Sim. E isso é tão importante porque eu, como geriatra, né, como você disse,
a gente tem uma grande preocupação que é a perda de peso. E perda de Sim, peso, na verdade, é diferente de emagrecimento, justamente porque sim, o emagrecimento é a gente perder gordura. Quando a gente perde peso, não sei, a gente pode estar perdendo gordura, a gente pode estar perdendo massa muscular, ou às vezes a gente perdeu, por exemplo, água. Então, sim, a gente precisa pensar que perder peso não significa emagrecer e que sim, só perder peso sem fazer um processo de emagrecimento seguro pode estar perdendo massa muscular, o que aumenta a fragilidade, aumenta o risco de queda, aumenta o risco de ter doenças, aumenta o risco de internação e até mortalidade. E quando a gente perde água, por exemplo, a gente tem que pensar, se estava em excesso, era um inchaço que precisava realmente fazer algum ajuste, ou na verdade a pessoa fica desidratada e no final sim. piora mais ainda a condição, né? Sim, sim. E uma coisa que eu falo para as pacientes para acabar de convencer que não pode perder água à toa é que desidratada, seu metabolismo diminui, então você queima menos caloria. Além dos efeitos ruins da desidratação para a saúde, ainda por cima a sua chance de engordar aumenta. Ó que tiro no pé. Tá achando que tá fazendo para um lado, tá indo para o outro, né? Não, é, porque o paciente vem cheio daquelas coisas, aí eu tenho muita retenção de líquidos. Aí eu fui na farmácia, a balconista me deu um diurético para eu perder minha retenção de líquidos. E, nossa, na verdade, desidratando e não está resolvendo problema nenhum. Pois é. Nossa, é bem difícil. Ah, uma pergunta aqui. Posso tomar whey? Será que eu vou engordar? E aí, whey, né? Uma pessoa Assim, quer tomar algum suplemento de proteína. Quando tem indicação ou não de usar whey? E se isso engorda ou se ajuda no emagrecimento? então, existem poucos suplementos que eu gosto. O whey está nesse grupo que eu gosto. Mas tomar whey não é uma coisa assim, eu não penso na minha alimentação, eu só vou tomar whey depois da atividade física, antes de dormir, e seja o que Deus quiser. Não. Você tem que fazer um plano alimentar, precisa, muitas vezes, recomendo passar com a nutricionista. Médico é bom, mas médico não faz tudo sozinho. A gente encaminha para a nutricionista para medir lá a quantidade de proteína da dieta, quantidade de caloria adequada e tal. E eu acho que principalmente depois dos 50, existe benefício de aumentar um pouco a quantidade de proteína por quilo de peso na alimentação. A gente se beneficia com um pouquinho mais de proteína na dieta. Mas isso tem que ser muito bem dosado com os profissionais de saúde que estão cuidando de você. Porque proteína é boa, mas a mais é ruim. Aí pode engordar porque pode estar te dando excesso de calorias, ou pode te dar pedra no rim, ou sei lá o que mais de complicação que pode te dar. A gente tem que suplementar dentro do plano alimentar que já seja legal. Você tá É, que já tenha bastante, que já tenha verduras, legumes, as suas fontes de carboidrato saudável, assim, uma alimentação com baixo índice glicêmico, quer dizer, com um monte de fibra que faça a absorção do açúcar ser aos poucos, e aí você inclui o whey protein como uma pitadinha a mais. sim. Então, assim, o whey acaba sendo suplementação de proteína e a gente tem que ver se de fato a pessoa ela precisa dessa Sim, suplementação. Boa parte das vezes a gente não consegue o suficiente até na alimentação, então às vezes pode ser necessário, mas tudo dentro de um contexto até para saber o como está sendo usado isso, né? Então isso é muito sim. importante. E outra pergunta que colocaram aqui, tenho diabetes, posso tomar remédio para emagrecer? Sim, com certeza. Hoje em dia,
principalmente para o diabetes tipo 2, né, que é esse diabetes que aparece geralmente depois dos 40 anos, e que está muito associado ao ganho de peso, a gente sabe que, assim, uma das coisas mais importantes para fazer para o bom controle, principalmente assim que a pessoa, nos primeiros anos de diabetes, é ajudar o paciente a emagrecer. Então, é importante, é lógico, que correr atrás da glicemia para que ela fique dentro dos limites normais, mas a maneira número um para fazer isso, principalmente logo nos primeiros anos de diagnóstico, é ajudar no emagrecimento. Então, existem medicações modernas, a gente não precisa nem explicar muito quais são, o Ozempic que está aí, que todo mundo conhece, ele foi inventado, a semaglutida, como uma medicação para diabetes. E é excelente para perder peso. É seguro, eficaz e pode matar dois coelhos numa cajadada só. Ajudar a emagrecer e ajudar a corrigir seu diabetes. Sim. Então é bom fazer, claro, sempre uma avaliação para ver o caso, mas pode ser um tratamento duplo, né? Pensando no tratamento do diabetes e o tratamento também da obesidade. E é claro que a gente vem sempre com essa parte de estilo de vida. Então, você falou um pouquinho do Sim, sono, você falou algumas estratégias da alimentação, como, por exemplo, o índice glicêmico, que é usar alguns alimentos que não têm um pico muito alto, você falou das fibras, né? A parte da atividade física. Então, acho que a gente respondeu as perguntas que tem aqui. Eu queria trazer, né, para você se tem alguma coisa que você gostaria de levar, né, de tudo que a gente conversou, se tem alguma coisa que às vezes você acha que vale a pena comentar. eu acho assim, essa fase dos 50 a mais costuma ser uma fase bem desafiadora para a mulher. A gente enfrenta um monte de mudanças na vida, mudanças hormonais, mudanças do corpo em geral, né? E mudanças sociais mesmo, né? A mulher não tinha ainda decidido se ia ter filho ou não, agora já não tem mais essa opção, pelo menos não filho biológico, né? Quem teve filho, o filho muitas vezes está grande, está saindo de casa, os pais estão envelhecendo e agora estão precisando de cuidado, né? A gente sai um pouco daquela posição de filho e passa a ser mais o filho cuidador. Hoje em dia, a gente tem pressão do mercado de trabalho, a mulherada está assim, com força total, querendo crescer no trabalho com 50 anos a toda, né? Eu sempre comparo que, assim, quando a minha irmã nasceu, minha avó tinha 50 anos, tinha acabado de fazer 50 anos. A gente olha no álbum de fotografia e a minha avó era uma senhorinha, cabelinho, aquele cabelinho curtinho de velhinha, já meio gordinha, com um vestidinho e tal. Era o retrato da avó, que a gente vê, né, a vovozinha, a dona Benta e tal. Hoje em dia, a mulher de 50, ela está no mercado de trabalho, ela está querendo se sentir sexy, se sentir ativa e tendo que lidar com essas mudanças, essas demandas da vida, né? Para emagrecer e para cuidar da saúde, procura um profissional sério, que, que te passe seriedade, que tenha uma boa formação. Não vá tentar fazer maluquice, não vá no balcão da farmácia e comprar o remédio que a amiga falou que é legal, ou que a atriz falou que é legal, ou a blogueira, e fazer uma coisa sem acompanhamento. Uma bobagem que a gente faz com 20 anos, pode ter
alguma consequência, mas a gente tem muito mais margem de manobra. Quando a gente tem 50 anos, uma bobagem pode custar muita saúde. Então, é legal ter um bom acompanhamento, fazer certinho, procurar não fazer maluquice, fazer essa mudança de hábito de uma maneira mais ampla, dormir legal, parar de fumar, parar de beber. Hoje em dia tem saído evidência científica que não existe dose segura de álcool, então a gente tem que deixar álcool para dias de festa bem parsos, né? E cuidar da alimentação, não só contando caloria. Muitas vezes a mulherada já passou a vida inteira contando caloria, acha que já sabe tudo. Não, tem que comer saudável. Não ter medo do carboidrato, mas escolher fontes mais saudáveis de carboidrato. Parar de comer tanto industrializado. Você vê que a bolacha maisena, a maior coisa com cara de docente, cheia de agrotóxicos, sabe-se lá o que vai fazer no corpo da gente, né? Então, eu acho que essa tem que ser a mensagem, não é o remédio, não é uma coisa isolada que vai fazer o milagre. Sim. Essa parte que você falou da transição da mulher, que ela tem muita vida e ela preservar essa qualidade de vida é muito importante. E por isso que a gente pensar num tratamento que foca na qualidade e não só na quantidade, quantidade sim é importante, mas que muitas vezes mudando a qualidade, eu vejo que já tem uma resposta. Às vezes nem precisa ficar contando necessariamente calorias quando você tem uma Sim, alimentação de boa qualidade, isso já faz toda a sim, diferença. Inclusive nesse processo inflamatório crônico que acontece, que é relacionado com a própria gordura, né? Com essa parte sim, do aumento de peso relacionado com o aumento de gordura e que causa um estado inflamatório. Então, quando você muda a qualidade dos alimentos, você muda a qualidade do seu corpo com e o como que certeza. você responder essas atividades, né? Os alimentos, Sim, responde melhor, né? Então, acho que é muito bom pensar assim e a mulher 50 mais, uma mulher já que muitas vezes eu vejo ela repensar a vida, assim, sabe? De, nossa, exatamente, já cuidei dos filhos, já cuidei do tal, tal. Então, assim, deixa eu tentar olhar para mim e ver com o que faz certeza. sentido para mim, então, se reinventar. Então, é um momento para ir se aproveitar e reinventar também a forma de lidar de relacionamento com o seu corpo, porque quando a gente fala em emagrecimento, muito vem, como a gente começou na conversa, falando essa questão de autoestima, falando essa questão estética, e que vem sobre a relação com o seu próprio corpo para você trazer, e eu gosto que você coloca bastante isso também, né? Da amorosidade, né? Trazer um emagrecimento com uma relação saudável também. Não é só Sim, o comer saudável, fazer atividade física saudável, é uma relação saudável. E é uma relação saudável consigo mesma, uma relação saudável para você poder fazer as mudanças necessárias porque você quer o seu bem, né? Porque você quer exatamente. É, por você, né? não, a mudança não pode ser, não vai ser saudável se ela vier de um lugar de crítica, de ódio, né? De descontentamento. Ela tem que vir de um lugar amoroso. Eu me amo, eu não sou perfeita, mas eu quero me cuidar bem, entendeu? Então, é isso, eu vou fazer o que é melhor para o meu corpo, para que eu me sinta cada vez melhor. Sim. Bom, muito bem, chegando aqui no final da nossa live, sempre é muito bom conversar com você. Espero que quem viu ao vivo, quem está assistindo a gravação, tenha aproveitado. A gente continua também aqui, então se você tiver alguma dúvida, comentário, pode colocar nos comentários aqui na gravação. Quem quiser, né, também a Fernanda tem o perfil dela para conhecer e a gente vê muito como é importante
a gente ter esse olhar, né? Esse olhar da mulher, esse olhar como um todo, para que a gente possa fazer uma longevidade com mais energia, com mais autoestima. Então, muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. É Boa sempre noite. um prazer. Sim, muito prazer. Então, muito obrigada. Um Boa noite. beijo, viu? Beijo para todo mundo. Um beijo. Tchau, Obrigada. tchau.